Olá a todos os congressistas do CBIE. É um prazer estar aqui em mais uma oficina com vocês. Essa vez a gente vai falar sobre a transferência de tecnologia. E para conversar sobre o tema, a gente tem agora a professora Maria Antonieta Lint, coordenadora de transferência de tecnologia da DINE, e Júlio Ribeiro, né, o técnico que compõe essa equipe que trata desse assunto específico. Então, eu gostaria de passar a palavra para Antonieta e Júlio fazer uma breve apresentação e a gente começar a nossa conversa. Bom dia a todos. Meu nome é Antonieta, não é? Eu sou a coordenadora da equipe, não é, de transferência de tecnologia e eu venho da Faculdade de Direito, não é? Nós temos um trabalho em conjunto aí para ajudar a faculdade nos projetos e nos trabalhos de conhecimentos que são produzidos pela universidade. E conosco temos o ajudante, não é? Nossa mão direita, nossos braços, que é Júlio. Ô, Antonieta, muito obrigado, Roberto, pelo carinho de vocês. Essa é um grande desafio para a gente trabalhar com transferência de tecnologia, principalmente porque a ciência brasileira, né, ela é feita, mais de 90% da ciência aplicada no Brasil é feita nas universidades públicas, né? Nós não temos os grandes institutos de pesquisa, como você tem nos Estados Unidos, capitaneado, né, com recurso a fundos perdidos, nada disso, né? Então, nós embarcamos aí nessa grande empreitada que é transferir tecnologia, né, oriundo de universidade pública do Nordeste do Brasil. Então, não é fácil o nosso dilema, mas estamos aqui para tentar fazer o melhor. Perfeito. Júlio e Antonieta, a gente sabe que a transferência de tecnologia, né, ela trabalha com a transferência do conhecimento produzido na universidade para a sociedade, né, para gerar respostas a esses problemas e soluções que a sociedade civil, de maneira ampla, demanda, o mercado, né, organizações governamentais, o próprio Estado. Como é que vocês enxergam essa possibilidade de articulação entre a universidade, empresas e a sociedade civil, né, para aplicar conhecimento, né? Como é que vocês enxergam o papel da transferência de tecnologia? Júlio, quer falar? Antonieta. Estou sentindo. Vejam. Ladies first. Tá certo. Na realidade, a questão, eu sempre vejo o seguinte, nós estamos no momento, né, vivenciando um mundo novo. Não é? Em 1996, nós começamos, para quem não sabe, com um tratamento, digamos, novo, com todos os bens industriais. Então, das criações já começaram um tratamento diferenciado. Não é? Em 2016, vejamos assim, juridicamente falando, 2015, 2016, veio toda uma política na preocupação, digamos assim, governamental, no sentido de se preocupar novamente com aquilo que estava sendo criado, não é? Então, assim, com as coisas novas. Então, é um mundo novo que está surgindo. E, de repente, a Covid se tornou um acelerador disso tudo. Então, nós vemos que essas coisas novas surgem e o Brasil realmente assim, é um povo, não é? Eu digo assim, que é um profissional criativo. As nossas cabeças pensantes, elas são reconhecidamente, elas têm esse valor criativo muito grande. Não é à toa que nós somos, por incrível que pareça, o terceiro país que mais tem pessoas trabalhando nisso. Nós temos 35 milhões de profissionais trabalhando em inovações, não é? Então, essa inovação ela precisa ser transferida à sociedade para que economicamente nós tenhamos um retorno, não é? Como o nosso conhecimento está na universidade pública, ele tem que ser, obviamente, compartilhado. E aí que vem o papel do Estado em regular e tentar compartilhar da melhor forma possível, não é? Através de inúmeros meios e instrumentos
da melhor forma possível para que, digamos assim, ocorra um equilíbrio, não é? Para que nós tenhamos um ganha-ganha para ambas as partes, não só para a parte privada e que a parte pública também não fique, digamos, desprovida do valor que ela tem, não é? Júlio, você e sua experiência aí, o que você opina? Que você, Não, tá. você tem a experiência do outro lado, não é? Não. Eu tenho a experiência jurídica só. Quando você, Antonieta, coloca que nós temos 35 milhões de pessoas, né, trabalhando hoje com inovação no Brasil a gente começa a olhar a importância do tripé, da tripla hélice, né, que é o indutor e o facilitador da inovação tecnológica. Né? Você tem a academia, de um lado, o mercado, do outro lado, e o Estado, do outro lado. Só que no caso nosso, especificamente, é uma coisa engraçada. Quem faz pesquisa no Brasil, a academia, ela também é o Estado. Não é? Porque, então, a nossa hélice, o nosso modelo, ele deixa um pouco de ser triplo, né? Ele deixa de ser um modelo triplo e passa a ser um modelo duplo. Não é? Por quê? Porque hoje já se fala, Roberto e Antonieta, e demais ouvintes, em hélice sextupla. Não é? Eu estava lendo um paper agora, novíssimo, um paper de 2020, que fala de 6 hélices. Né? E a interseção dessas 6 hélices é que é o indutor e o facilitador do desenvolvimento tecnológico. Né? Mas ainda voltando para o nosso caso especificamente, e nós temos uma dupla hélice, né? Porque, como eu tinha dito no início da nossa fala, 95% da nossa ciência aplicada é feita por instituições públicas. Né? Então, nós temos uma hélice dupla, né? Porque, de um lado, nós temos o Estado, Oi, né? pessoal. Oi, Júlio. A gente está te ouvindo. Bom, acho que o Júlio teve um problema agora. Acho que ficou mudo. Ele vai retornar aqui ao estúdio e aí ele conclui esse raciocínio que ele estava levantando aí sobre essas modalidades de relação. Antonieta, você quer complementar? Exatamente. Nós temos uma condição, né, diferenciada, não é? E é nessa seara que nós, digamos assim, trabalhamos também de uma forma, digamos, ímpar, não é? E estamos, digamos, hoje, digamos, trabalhando na formação de uma melhor equipe para poder proteger, inclusive, essas novas modalidades de trabalhos que estão surgindo, não é? Por isso que tantas coisas novas que estão sendo incrementadas do setor público para o setor privado, tentando fazer esse equilíbrio de ambas searas, porque naturalmente não é uma função, digamos assim, própria do Estado, o exercício da atividade econômica, não é? Então, mas há essa congruência, não é? Porque o conhecimento, a inovação nossa, o saber, está na universidade pública. E é grande e expressivo. E precisa ser protegido. E transferido. Exato, para render, né? Para render dividendos para universidades, para o Estado. Antonieta, enquanto o Júlio não volta, mas eu acho que a próxima pergunta ela tem um foco nessa parte jurídica, né? A gente conhece algumas modalidades de transferência. Contrato de licenciamento, convênio. Oi, Opa, pessoal. Júlio, voltou. Deixa eu só... Então, Antonieta, vamos voltar um pouquinho. Antes da nova pergunta, Júlio, por favor, finaliza o teu raciocínio. Fechando. Então, nós temos algumas peculiaridades do caso brasileiro, né? Porque, como eu estava dizendo, né, a interseção são apenas 2 hélices.
né? Porque nós temos o Estado e os institutos de pesquisa sendo um só, não é? Porque os institutos de pesquisa brasileiros são o Estado, né? E do outro lado nós temos aí o mercado. Era só para E eu acho que tem uma outra coisa também da realidade nossa, Júlio, só para fechar o raciocínio sobre a dificuldade da gente pensar essas hélices todas aqui, é que ainda não temos uma cultura tão estabelecida do PDI dentro das empresas, né? A gente ainda vê que, por exemplo, no estado de Pernambuco, no levantamento feito pelo governo do estado, era uma coisa assim de 1% a 3%, era uma coisa muito baixa o número de indústrias pernambucanas ou localizadas em Pernambuco que investiam em inovação. Então, quando a gente vê esses casos acontecendo, em boa parte, elas são empresas ou que se instalam no Brasil de maneira geral, né, ou são empresas brasileiras que entraram em mercados globais e sentiram a necessidade de inovar, né? Mas a gente realmente vê aí uma construção mais problemática também quando a gente vai para dentro da Roberto, o que você indústria. está dizendo, e me perdoe, deixa só corroborando o que você está dizendo, Roberto, e fazendo uma pequena parte, eu ouvi de um empresário aqui de Pernambuco, certa vez, que era obrigação do fazer pesquisa e desenvolvimento, era obrigação do Estado. Que não era obrigação da empresa dele fazer P&D, não. PDI era obrigação do Estado. Né? Porque eu tentando dizer a ele que por exemplo, nos Estados Unidos, né, no Vale do Silício, é o contrário, né, exatamente o contrário. Lá 95% é que é feito com dinheiro, Privado, dinheiro né? do privado. Né? E ele disse que não, que não ia pegar dinheiro da empresa dele para fazer P&D, não. Que ele tinha que produzir mesmo e acabou. O desafio é grande ainda. Bom, eu tinha começado com a Antonieta, mas agora você voltou, eu vou recomeçar. Quando a gente fala de transferência de tecnologia, alguns termos eles já aparecem, né, comumente assim, nessas discussões. Contrato de licenciamento, convênio, exploração ou cessão de tecnologia, né, são termos mais típicos, vamos dizer assim, de como a gente negocia isso. Eu queria só que vocês explicassem para o público que está acompanhando assim, as principais diferenças, as principais características, né? Quais são esses mecanismos que, para a universidade, poderiam ser aqueles mais correntes ou mais fáceis de a gente utilizar? Vejam, Antônio, desculpa. Não, eu acho que fica mais simples entender da seguinte forma. A universidade, não é, como coproprietária, regra geral, quando ela faz ela desenvolve algo novo, certo? Algo que não é de conhecimento das pessoas. Ela tem a oportunidade, como qualquer pessoa que é titular de algo, de disponibilizar aquilo de alguma forma. Então, essa disponibilização, quando eu digo disponibilização, é fazer o que ela quiser, né? Essa disponibilização, ela tem que estar de acordo com o que a lei determina, não é? Então, a lei determina que ela pode ser feita de várias formas, certo? Diante, não é, da forma, que são várias, como ela for feita, ela terá um determinado nome, não é? Então, por exemplo, se for feita uma sessão, é uma coisa. Se for feito um licenciamento, é outro. Se for feito um arrendamento, é outro. São assim, são terminologias e às vezes a terminologia pode até coincidir. Normalmente a gente ouve em termos jurídicos que é mais importante o conteúdo do que exatamente a nomenclatura. Né? Mas, assim, grosso modo, para quem está ouvindo, que são de várias searas de conhecimento, não é? Os instrumentos jurídicos são variados. Não é? E hoje há uma certa proteção, não é? No seguinte sentido, a universidade, não é? Já que a gente está falando dela, ela não pode simplesmente, eu vou dar. Não. Se eu entregar aquilo que eu desenvolvi, não é? Eu tenho que ter alguma contraprestação.
Pronto, isso é importante que deve, acredito que ficar no conhecimento hoje de quem está me ouvindo. Eu tenho que ter um retorno, eu sempre digo aos meus alunos, o pesquisador gastou neurônios, tempo e recursos da universidade, então algo tem que ficar para a universidade. Se não ficaram recursos econômicos ou não ficarão, tem que ficar algo em, sei lá, laboratório, equipamentos, enfim. Não é, Júlio? Sim, sim. Em cursos, gente, não é? Por exemplo, sessão onerosa, né? De certa vez, eu e a Antonieta, a gente tentando colocar no papel o que é que se entendia, né, por sessão onerosa, né? O que é que a gente Eu acho que o Júlio teve um outro probleminha de novo com a conexão. E eu acho que só para deixar claro aqui para o público e quem não conhece ainda, né, muito do que a gente falou hoje e dessas regras que a Antonieta falou estão previstas na Política de Inovação da UFPE. É a resolução número 2 de 2019 do Conselho Universitário. Então, quem ainda não conhece esse documento, a gente convida também a dar uma lida. É um documento que rege, né, essas relações e que traz aí uma série de possibilidades para a gente estabelecer a proteção e a transferência da tecnologia criada na universidade. Oi, pessoal, eu estou no meio do mato aqui, e a internet é o tempo todo. Não, tranquilo. Por exemplo, sessão onerosa, certa vez eu e a Antonieta, a gente estava... O que é que se entende, né, por sessão onerosa? O que é que a empresa pode dar de contrapartida à universidade, levando em consideração que o pesquisador gastou, não é? Gastou o ar-condicionado da universidade, gastou a energia, né? Depreciou o microscópio, né? E utilizou a bancada. Então, por exemplo, a gente pode, tranquilamente, a legislação permite isso, que seja feito, por exemplo, um contrato de manutenção dos ar-condicionados. Eu tô dizendo isso assim, que eu já encontrei essa solução jurídica, onde uma empresa queria parcerizar, não é, com a universidade, e sabedor dos graves problemas orçamentários que nós temos, eu era gestor de um órgão na universidade e as pesquisas estavam sendo prejudicadas porque os nossos aparelhos de ar-condicionado estavam com defeito e tal, e a empresa teve muito gosto de mandar consertar os aparelhos de ar-condicionado e fez essa doação. Né? E é um jogo de ganha-ganha, não é? Então todos ganham, a sociedade ganha, a empresa ganha e a universidade ganha. Né? Então, isso pode ser feito tranquilamente, a lei permite que seja feito tranquilamente isso. Não é? Não necessariamente, porque quando a gente fala, não é, de royalties, né, aí sim a gente está dizendo que o pagamento tem que ser pecuniário, né, tem que ter pecúnia, né, tem que ser, vamos dizer assim, a moeda. Mas você tem outras formas de pagamento, né, de sessão onerosa, como eu tinha dito. Você pode mandar consertar as carteiras escolares quebradas, você pode mandar pintar uma sala. Obra no laboratório. Obra no laboratório. Em dado momento, Roberto e Antonieta, não sei se você lembra que uma instituição aqui, uma instituição de ensino aqui do Estado, permitia que empresas adotassem salas de aula. Em dado momento, essa instituição de ensino superior permitia que empresas adotassem salas de aula, como tem nos Estados Unidos, né? Você tem grandes empresas, você tem nas grandes universidades americanas que eles adotam não só salas de aula, mas adotam bibliotecas, né? Que são bibliotecas doadas por essas empresas. Né? E aí essa instituição de ensino fazia isso, né? Então a empresa ia lá, colocava projetor de slide, botava e colocava o nome, né? Sala adotada pela empresa fulano de tal, e a legislação permite isso. Maravilha. Bom, dando continuidade aqui... E é como eu tinha dito, né? Isso
totalmente legal e todos ganham. Perfeito, Júlio. Quando a gente estava tentando montar essa pauta de hoje, né, eu vi que muitas vezes quando se fala da transferência de tecnologia, se fala que ela pode alavancar a economia de um estado, mesmo a economia de um país, né, por Sim, meio sim. dessa chegada aí de novos produtos ou processos acessíveis a um grupo maior de consumidores. Qual a opinião de vocês sobre essa relação entre a TT e o desenvolvimento local? Como é que vocês enxergam isso? Antonieta, eu posso começar e depois... Roberto, nós temos inúmeros casos exitosos, principalmente aqui na nossa região, né, que é uma região pobre mas muito pujante do ponto de vista de conhecimento. Né? Eu pessoalmente vi em determinadas regiões aqui que depois que houve a instalação de centros de pesquisa, eu estou usando o termo centros de pesquisa, mas entenda-se aí por universidades e parcerizando com empresas privadas, houve um ganho real da qualidade de vida e incremento da renda da população. Não é? Então, a gente começou a ver a importância dos institutos de pesquisa, não mais dentro de quatro paredes, mas extrapolando o ambiente das quatro paredes, né? E indo até a sociedade e alterando o status quo daquela sociedade, onde aquele instituto de pesquisa estava inserido. Um exemplo disso é o polo têxtil de Santa Cruz. Até então, por exemplo, tratamento de efluentes. Vou usar aqui um exemplo bem... Eles tinham um problema grave lá de tratamento de efluentes. Né? Eles não sabiam o que fazer, por exemplo, com o tingimento do jeans azul, do blue jeans. Né? Roberto aí é da área de administração também sabe disso, que era um problema grave. Né? Quem resolveu esse problema foi a universidade. A universidade foi lá, resolveu esse problema, transferiu a tecnologia, saiu, não é? E deixou tocar, deixou a iniciativa privada tocar. O que as pessoas têm que começar a ver, Roberto e Antonieta e demais ouvintes, é que a universidade ela não é aquele dinossauro, não é, que se fechou em si mesma e que as pessoas estavam ali discutindo como chegar à Lua ou tentando reinventar, né, a roda. Não, a universidade está ali para melhorar a vida das pessoas. Né? A universidade alterar o status quo das pessoas. Né? E com soluções simples. Eu, quando falo sobre inovação, eu até na tese de doutorado eu dizia isso, que inovação não é ir à Lua, porque o homem já foi à Lua. Não é? Inovação não é criar a roda, porque a roda já foi criada. Inovação são coisas simples, não é? Que modifica um processo, que melhora uma rotina, que otimiza um tempo, não é? que tira um efluente de um rio, que era o rio Ipojuca, lá que aquela atividade econômica estava matando aquele rio e ficava aquele impasse, não é? O que é que você faz? Você cuida do rio e mata toda um ciclo econômico de uma região que vive do polo de jeans, ou você faz vista grossa para a questão ambiental e lá na frente essa conta chega. Não é o que é que você faz, né? E tem que existir um meio termo nisso tudo, né? Não é um trade-off, né, que a gente chama, não é uma opção excludente, não é? E a inovação está para isso, para mostrar isso, que você tem como
ter ganhos sem ter que haver opções excludentes, né? Opções mutuamente excludentes, trade-offs. Né? Então, esse é um exemplo assim, muito simples e a universidade foi, mostrou o caminho e depois saiu. E disse, olha, agora é o mercado. E eu acho que é isso o papel, sabe Antonieta e Roberto? Esse é o papel nosso da universidade, é alterar o status quo da vida das pessoas. Não é a gente não, a universidade agora ela vai disputar com o mercado. Não é papel nosso disputar com o mercado. E eu acho que também nem a gente quer disputar com o mercado, porque o mercado já faz isso muito bem. Ele já disputa com ele mesmo muito bem. Não é? O papel nosso é isso, é ciência a favor da vida. Não é? Alteração de status quo para melhor. Não é alterar o status quo para pior, é alterar o status quo para melhor. Não é? Incrementar, melhorar, alargar, não é? Tempo de vida das pessoas, qualidade de vida. Exatamente, esse é o nosso papel. E aí a gente vai lá, vê o problema, incrementa uma solução e sai. Não tem que a universidade mesmo não, porque a universidade agora está disputando o mercado com, por exemplo, tecnologia da informação. Eu estava conversando com a Antonieta que agora a gente não vai mais nem para São Paulo, né? A gente já vai direto para o Vale do Silício. Essa coisa da gente ir para São Paulo, isso já ficou lá no início dos anos 2000, Antonieta. Eu me lembro, eu estava entrando na graduação quando as pessoas falavam, rapaz, o menino vai para São Paulo. Fulaninho, na época, Roberto, não era nem o SIM, era o Departamento de Informática, era DIN. Fulaninho foi para São Paulo. Não, Fulaninho está no Vale do Silício. Né? Então, esse é o papel da universidade, né? Criação de mentes, né? E isso a gente faz muito. Formação de capital humano também, né? E a TT pode contribuir com isso. Antonieta. E a TT contribui com isso, exatamente. Transferir essa tecnologia, né? Eu sou uma entusiasta, não é? Eu concordo, óbvio, com tudo que Júlio disse, mas eu acho assim, o que hoje me chama muito a atenção na universidade é esse valor, não é, extremo do nosso capital humano. Então, assim, por exemplo, o SIM, ele é fantástico, não é? Sim. A parte de saúde, onde nós temos, assim, visivelmente, sim, não é? A física também, a física médica. Exato. A física médica. Então nós você somos vê... uma terra de pouco na física. Exato. Médica. Você vê ali, realmente, é mais fácil, na realidade, ver esses profissionais, não é? Eu digo, essas mentes brilhantes, né? Esses neurônios expostos, que eu não consigo ver em direito, não porque não existam, mas é diferente a questão tátil, digamos, se é possível que traduza o que eu quero dizer. Mas é assim, óbvio que isso acaba incidindo no status quo da sociedade de uma forma geral, mas isso incide, claro, economicamente de uma forma plena, não é? E se nós estamos trazendo, não é, a economia para se aproximar da universidade, que não acontecia há 2 décadas atrás, óbvio que nós estamos dando passos largos. Isso é evidente. E vejam que isso é uma política, né? É uma política nacional. Né? Isso não existia há 5 anos atrás. Isso é uma coisa nova. Né? Toda essa movimentação ela tem 5 anos. As garantias constitucionais são recentes. Assim, a preocupação, a garantia, isso é recente. Então, assim, eu acredito que em pouco tempo, quer dizer, a pandemia veio com um mega acelerador, mas eu acredito que em pouco tempo nós vamos ter resultados para lá de positivos. Eu sou entusiasta. Eu acho que nós somos, né? Nós todos. Eu acho que se nós não fôssemos, nós não trocaríamos cada um na sua área, né? Por exemplo, você, Antonieta, da área de... Eu também sou advogado, né? Pois é. O Roberto aí na área de marketing e tal. A gente estaria aí no mercado, né? Porque é como você disse, a universidade, nós somos modéstia, muito, muito à parte, mas nós somos muito bons no que nós fazemos. Mas somos muito bons, muito bons. Isso aí... E nós fazemos muito bem também.
E nós fazemos muito bem. Você vê nossos médicos lá do Hospital das Clínicas, né? Nossos médicos lá, sem estrutura nenhuma. Sem estrutura nenhuma. E eles fazem coisas... Milagres. Agora, imagine se esse pessoal tivesse estrutura. Verdade. Imagine se esse pessoal tivesse estrutura. Pô, nós estaríamos, né, sem estrutura nenhuma. O pessoal faz tudo, né? Pega no gancho desses últimos comentários que vocês fizeram, né? Eu acho que também é importante a gente falar um pouquinho de coisas que deram certo, né? Júlio citou aí a física, e a Antonieta, a parte de informática e também de saúde, né? De maneira geral, a gente tem expoentes na universidade em diferentes áreas. E uma coisa que eu lembro, Júlio, é que você também participou muito do desenho do Polo Tech. A gente já falou sobre o Polo Tech aqui em outra oficina, que era mais sobre o empreendedorismo, mas eu queria que você comentasse, assim, dessa boa prática que a gente tem hoje de criar um sistema interno de inovação, né? Um ecossistema, né, de inovação interna na universidade que possibilita a TT. Como é que você avalia esse desenho? Essa minha vontade, Roberto, isso remota lá nos anos, início dos idos dos anos 2000. Eu, à época, estava saindo da graduação, da primeira graduação em administração, em 2001, 2002, e estava indo para o Porto Digital. Eu tinha sido selecionado e estava indo para o Porto Digital, né, e eu vi a gênese da criação do sistema local de inovação, né, que hoje é o Porto Digital, que não precisa mais nem apresentação. Né? E eu sempre questionava isso, dizendo, por que a gente não pode fazer isso na UFPE? Por que a gente não pode fazer isso na UFPE? Se a gente tem a hélice do conhecimento já, né? E como a Antonieta tinha dito, a coisa é muito nova, né? Você só vê essa proximidade, né, do ponto de vista legal, constitucional, de menos de 10 anos para cá. Na verdade, a gente não tinha ainda, pasmo, a gente não tinha instrumentos legais que permitisse isso. Não. A resposta hoje, né, eu um dia desse, conversando com um colega aqui da universidade, ele dizia, mas Júlio, por que a gente não tinha o Polo Tech antes? Porque a gente tinha vontade, todos os reitores, né, quando eu conversava, né, eu lembro quando eu tinha chegado do Vale do Silício, eu conversando, os reitores diziam, rapaz, vamos fazer isso aqui. Quando eu falava de startups acadêmicas, né, dizendo, olha, por aí as grandes universidades do mundo, por exemplo, a Universidade da Califórnia em Los Angeles, a Universidade da Califórnia em Berkeley, o trabalho dos meninos não é mais um TCC, né, como ainda é o pessoal empresa, né, do direito, né? É uma empresa, o cara forma uma startup, vai lá para o Vale do Silício e bota $1 milhão a fundos perdidos de uma venture capital, por exemplo. Né? E aí o menino, muitas vezes aí tem um problema, que ele termina nem querendo se graduar mais, Antonieta. Eu quero lá mais me graduar, eu quero lá mais eu vou ganhar dinheiro, eu vou virar milionário do Vale do Silício. Né? E aí os reitores, eu levei isso para 2 reitores, você acredita? E a gente ia, esbarrava na legislação. Ia, esbarrava na legislação. E aí a gente, agora, né, aí a gente vê o Polo Tech e a gente começa a ver isso dentro da universidade. Nós temos a primeira startup, eu ainda não posso declinar o nome, mas já tem contrato assinado com a UFPE. Né? Então, isso é... Rapaz, olha, eu vejo essa startup... Eu acho que pode falar o nome. Já saiu na Ascom, a Insolion. Então, faça às vezes, Roberto. Está falando que a Insolion, startup incubada no Polo Tech, ela assinou o primeiro acordo, o contrato de PDI, junto com o Departamento de Engenharia Elétrica e Automação, e ela já começa a investir na formação de capital humano dentro do laboratório, né, de onde ela surgiu, e a gente tem aí uma transferência de tecnologia que gera esse ciclo virtuoso, vamos dizer virtuoso. Assim. E isso se retroalimenta. Não é? Lembra dos vasos comunicantes que se retroalimentam, Roberto? A gente vê isso lá em Teoria Geral de Sistemas, né, Roberto? Lá no início do curso de graduação de administração. Então, esse círculo virtuoso que se retroalimenta,
né? As startups acadêmicas conseguem fazer isso. Por quê? Porque elas têm retenção de cérebros. Muito dificilmente, Antonieta, você vai ter cérebros fora. Pensando fora. Não tem. Até porque, veja, nós temos uma estrutura ainda que quem fomenta isso é a universidade pública. Somos nós que fomentamos isso. Então, isso, daqui a 30 anos, 40 anos, ainda vai ser assim. Daqui as 2 gerações na frente, possivelmente a gente nem vai estar mais aqui, mas possivelmente ainda vai ser assim. Não é porque os ciclos a cada 50 anos é que começam a alterar. Então, possivelmente, daqui a 50 anos ainda assim, a Universidade Pública Brasileira ainda vai estar criando startups acadêmicas, ainda vai estar criando cientistas, ainda vai estar criando empresas. Gerando então, soluções, né? De maneira mais ampla exatamente. Para a sociedade. Então, isso, eu ver, né, que soluções disruptivas. O meu sonho, assim, disruptivo, exatamente. Eu ver que a UFPE tem um Polotec e nós temos hoje uma startup, né, que é Insólio, já com tudo, vamos dizer assim, encaminhado. Isso pode ser para um sistema local de inovação, como o Porto Digital e outros tantos. Isso é besteira. Os caras estão com... Olha, mas só sabe o que é isso quem está do lado de cá do balcão, Antonieta. Agora, como se usa o jargão em direito, né? Quem está do lado de cá do balcão é que sabe a importância disso. A gente vê fruto do trabalho acadêmico de alunos de graduação, não é? E se transformar numa empresa. Não é? Veja que coisa fantástica. O trabalho de graduação do aluno, ou seja, é aprender fazendo. Não é? Que é o que é aprender fazendo. São os meninos e as meninas, né, foram lá. Aquele conhecimento durante 4, 5 anos do curso de graduação foi colocado em prática e surgiu uma empresa que vai gerar não só recurso financeiro, mas vai gerar soluções. Porque quando a gente fala em empresa, a gente não só está falando em geração de riqueza financeira, a gente está falando em geração de vários tipos de riqueza, né? Soluções. Os cobramentos são vários, né? Sim. Porque quando se fala em empresa, né, Roberto, a gente aí que é da área da administração também, a gente fala logo em dinheiro, né? Os caras, vou ficar milionário, todo mundo vai ficar rico, todo mundo vai andar de iate, né? E não, a gente está aqui falando de solução para melhorar a vida das pessoas. Veja que coisa fantástica, né? Para melhorar a vida do ser humano. E nascendo de dentro da universidade pública. Que aí, Antonieta, né? Como você diz, eu sou entusiasta. Veja que coisa fantástica. Nascendo de dentro de uma instituição pública, 100% pública. Gratuita. Pública, gratuita e de qualidade. Pública, gratuita e de qualidade. Sim. Esse é um cenário incrível, né? Que a gente imagina e conseguir manter e alavancar, né? Eu sempre digo que é de excelência. De excelência, exatamente. Sim. Bom, a gente está se aproximando aqui do final e acho que a gente deu uma abertura grande, falando sobre temas importantes. Então, para nos despedirmos, Antonieta e Júlio, vocês gostariam de deixar alguma palavra, algum comentário final? Eu só queria, assim, eu lembro que o Instituto Israelense de Inovação, o III, ou o 3I, assim que você entra, né, no Instituto Israelense de Inovação, tem lá em inglês, em hebraico e mais 2 línguas que eu não lembro, que ele diz assim, resumindo, R, né, ou seja, R, né, porque o que seria o 14 bis se Santos Dumont não tivesse errado 14 vezes? Porque, na verdade, ele errou 14 vezes, ele não errou 13, não. Seria o 15, não é? É o 14 bis, então é o 14º erro, ele acertou na 15ª vez. Né? Então, por isso que é o 14 bis, é o 14 erro, não é? Então, o que seria o 14 bis se Santos Dumont não tivesse errado 14 vezes? Não é? E na 15ª vez foi que ele acertou.
Né? Então, a gente não teria o avião se Santos Dumont não tivesse errado 14 vezes. Então, erre. Nossa. Antonieta. Nada melhor do que concluir dizendo que realmente eu sou entusiasta. Continuo, vamos errar. É, Vamos exato. Vamos errar. Então, Para acertar. perfeito. Mas... Perfeito, Antonieta e Júlio. Eu, em nome da Oh, DINE, agradeço a participação de vocês. é É sempre sempre um um prazer a prazer gente estar aqui com trocar. vocês. Para os congressistas do CBIE, a gente vai fornecer uma série de indicações de leituras, artigos, manuais, sobre os temas que a gente discutiu nas oficinas promovidas pela DINE, né? Propriedade intelectual, empreendedorismo e hoje transferência de tecnologia. Em breve, esse material vai ficar disponível na página do Congresso. A todos, então, um bom congresso e eu convido vocês a seguirem, né, no Instagram os perfis da Propesqui, propesqui.fpe, no final do Propesqui é QI, e o perfil do Polo Tech, que é polotech.ufpe. A gente está por lá divulgando nossas ações e também trocando ideia e auxiliando a comunidade acadêmica nas pautas da inovação e da pesquisa. Um forte abraço a todos e, em nome da equipe da DINE, a gente agradece mais uma vez a presença de vocês. Um abraço, pessoal.